noite a todos, que a paz do nosso Mestre Jesus nos envolva nesse momento, né? Então, nós vamos dar continuidade ao estudo, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, nosso culto das segundas-feiras, e hoje nós vamos falar sobre o orgulho e a humildade, capítulo 7, número 11. Todos estão com o Evangelho na mão, para poder acompanhar em seus lares. Então, eu vou começar a leitura, tá? O orgulho e a humildade. Que a paz do Senhor seja convosco, meus queridos amigos. Aqui venho para encorajar-vos a seguir o bom caminho. Aos pobres espíritos que habitaram outrora a terra, conferiu Deus a missão de vos esclarecer. Bendito seja Ele, pela graça que nos concede, a de podermos auxiliar o vosso aperfeiçoamento. Que o Espírito Santo me ilumine e ajude a tornar compreensível a minha palavra, outorgando-me o favor de pô-la ao alcance de todos. Ó, vós encarnados, que vos acheis em prova e buscai a luz, que a vontade de Deus venha em meu auxílio para fazê-la brilhar aos vossos olhos. A humildade é virtude muito esquecida entre vós. Bem pouco seguidos são os exemplos que dela se vos têm dado. Entretanto, sem humildade, podeis ser caridosos com o vosso próximo? Oh, não! Pois que este sentimento nivela os homens, dizendo-lhes que todos são irmãos, que se devem auxiliar mutuamente, e os induz ao bem. Sem a humildade, apenas vos adornais de virtudes que não possuis, como se trouxesseis um vestuário para ocultar as deformidades do vosso corpo. Lembrai-vos daquele que nos salvou. Lembrai-vos da sua humildade, que tão grande o fez, colocando-o acima de todos os profetas. O orgulho é o terrível adversário da humildade. Se o Cristo prometia o reino dos céus aos mais pobres, é porque os grandes da terra imaginam que os títulos e as riquezas são recompensas deferidas aos seus méritos. E se consideram de essência mais pura do que a do pobre. Julgam que os títulos e as riquezas lhes são devidos, pelo que, quando Deus lhes retira, o acusam de injustiça. Ó, irisão e cegueira, pois então Deus vos distingue pelos corpos? O envoltório do pobre não é o mesmo que o do rico? Terá o Criador feito duas espécies de homens? Tudo o que Deus faz é grande e sábio. Não lhe atribuais nunca as ideias que os vossos cérebros orgulhosos engendram. Ó rico, enquanto dormes sob dourados tetos, ao abrigo do frio, ignoras que jazem sobre a palha milhares de irmãos teus, que valem tanto quanto tu. Não é teu igual o infeliz que passa fome? Ao ouvires isso, bem o sei, revolta-se o teu orgulho. Concordarás em dar-lhe uma esmola, mas em lhe apertar fraternalmente a mão? Nunca. Pois que, dirás eu, de sangue nobre, grande da terra, igual a este miserável coberto de andrajos. Vã utopia de pseudo-filósofos. Se fôssemos iguais, por que eu teria Deus colocado tão baixo e a mim tão alto? É exato que as vossas vestes não se assemelham, mas despi-vos ambos, que a diferença haverá entre vós? A nobreza do sangue, dirás. A química, porém, ainda nenhuma diferença descobriu entre o sangue de um grão-senhor e a de um plebeu, entre a do senhor e a do escravo. Quem te garante
que também tu já não tenhas sido miserável e desgraçado como ele, que também não hajas pedido esmola, que não a pedirás um dia a esse mesmo a quem hoje desprezas. São eternas as riquezas? Não desaparecem quando se extingue o corpo, envoltório perecível do teu espírito? Ah, lança sobre ti um pouco de humildade. Põe os olhos, afinal, na realidade das coisas deste mundo, sobre o que dá lugar ao engrandecimento e ao rebaixamento no outro. Lembra-te de que a morte não te poupará, como a nenhum homem, que os teus títulos não te preservarão do seu golpe, que ela te poderá ferir amanhã, hoje, a qualquer hora. Se te enterras no teu orgulho, ó, quanto então te lamento, pois bem digno de compaixão serás. Orgulhosos, se éreis, antes de ser de nobres e poderosos, talvez estivesseis abaixo do último dos vossos criados. Curvai, portanto, as vossas frontes altaneiras, que Deus pode fazer se baixem, justo no momento em que mais as elevardes. Na balança divina, são iguais todos os homens. Só as virtudes os distinguem aos olhos de Deus. São da mesma essência todos os espíritos, e formados de igual massa todos os corpos. Em nada os modificam os vossos títulos e os vossos nomes. Eles permanecerão no túmulo e de modo nenhum contribuirão para que gozeis da aventura dos eleitos. Estes, na caridade e na humildade, é que têm seus títulos de nobreza. Pobre criatura, és mãe, teus filhos sofrem, sente frio, tem fome, e tu vais, curvada ao peso da tua cruz, humilhar-te para lhes conseguires um pedaço de pão. Ó, inclino-me diante de ti, quão nobremente santa és, e quão grande aos meus olhos. Espere e ora, a felicidade ainda não é deste mundo. Aos pobres oprimidos, que nele confiam, concede Deus o reino dos céus. E tu, donzela, pobre criança, lançada ao trabalho, às privações, por que esses tristes pensamentos? Por que choras? Dirige a Deus, piedoso e sereno, teu olhar. Ele dá alimento aos passarinhos. Tem-lhe confiança. Ele não te abandonará. O ruído das festas, dos prazeres do mundo, faz bater-te o coração. Também desejaras adornar as flores os teus cabelos e misturar-te com os venturosos da terra. Diz de ti para contigo que, com essas mulheres que vês passar, despreocupadas e risonhas, também poderias ser rica. Oh, cala-te, criança. Se soubesse quantas lágrimas e dores inomináveis se ocultam sobre esses vestidos recamados. Quantos soluços são abafados pelos sons dessa orquestra rumorosa. Preferirias o teu humilde retiro e a tua pobreza. Conserva-te pura aos olhos de Deus, se não queres que o teu anjo guardião para o seu seio volte, cobrindo semelhante com suas asas brancas, com suas brancas asas, e deixando-te com os teus remorsos, sem guia, sem amparo, neste mundo onde ficarias perdida e aguardar a punição no outro. Todos vós, que dos homens sofreis injustiça, sede indulgentes para as faltas dos vossos irmãos, ponderando que também vós não vos acheis isentos de culpas. É isto caridade, mas é igualmente humildade. Se sofreis pelas calúnias,
Abaixai a cabeça sobre essa prova. Que vos importam as calúnias do mundo? Se é puro o vosso proceder, não pode Deus vos compensar? Suportar com coragem as humilhações dos homens é ser humilde e reconhecer que somente Deus é grande e poderoso. Ó meu Deus, será preciso que o Cristo volte segunda vez. Desculpa, gente. Será preciso que o Cristo volte segunda vez à Terra para ensinar aos homens as tuas leis que eles ouvidam? Terá que de novo expulsar do templo os vendedores que conspurcam a tua casa, casa que é unicamente de oração? E quem sabe, ó homens, se não renegareis como outrora, caso Deus vos concedesse essa graça. Chamar-lhe-eis blasfemador, porque abateria o orgulho dos modernos fariseus. É bem possível que o fizesseis perlustrar novamente o caminho de Golgotá. Quando Moisés subiu ao Monte Sinai para receber os mandamentos de Deus, o povo de Israel, entregue a si mesmo, abandonou o Deus verdadeiro. Homens e mulheres deram outro e as joias que possuíam, para que se construísse um ídolo que entraram a adorar. Vós outros homens civilizados os imitais. O Cristo vos legou a sua doutrina, deu-vos o exemplo de todas as virtudes e tudo abandonastes, exemplos e preceitos. Concorrendo para isso com as vossas paixões, fizestes um Deus a vosso jeito, segundo uns, terrível e sanguinário, segundo outros, aliados dos interesses do mundo. O Deus que fabricastes é ainda o bezerro de ouro que cada um adapta aos seus gostos e às suas ideias. Despertai, meus irmãos, meus amigos, que a voz dos espíritos ecoe nos vossos corações. Sede generosos e caridosos, sem ostentação, isto é, fazei o bem com humildade. Que cada um proceda pouco a pouco à demolição dos altares que todos ergueram ao orgulho. Numa palavra, sede verdadeiros cristãos e tereis o reino da verdade. Não continueis a duvidar da bondade de Deus, quando dela vos dá ele tantas provas. Vimos preparar os caminhos para que as profecias se cumpram. Quando o Senhor vos der uma manifestação mais retumbante da sua eminência, que o enviado celeste já vos encontre, formando uma grande família. Que os vossos corações mansos e humildes sejam dignos de ouvir a palavra divina que ele vem vos trazer. Que ao eleito somente se deparem em seu caminho as palmas que aí tenhais deposto, volvendo ao bem, à caridade, à fraternidade. Então, o vosso mundo se tornará o paraíso terrestre. Mas se permanecerdes insensíveis à voz dos espíritos enviados para depurar e renovar a vossa sociedade civilizada, rica de ciência, mas, no entanto, tão pobre de bons ensinamentos, então não restará senão chorar e gemer pela vossa sorte. Mas não assim não será. Voltai para Deus, vosso Pai, e todos nós que houvermos contribuído para o cumprimento da sua vontade, entoaremos o cântico de ação de graças, agradecendo-lhe a inesgotável bondade e glorificando-o por todos os séculos dos séculos. Assim seja. Então, gente, é muita responsabilidade, né, na noite de hoje, a gente ter uma leitura tão gratificante como essa, nos chamando à responsabilidade de olharmos para dentro de nós mesmos e repensarmos a questão do orgulho, da humildade, né? Mediante tudo que vem acontecendo no mundo ao nosso redor, né? Graças a Deus, o Espiritismo prega, né, que o acaso não existe. Então, nós estamos aqui, na data de hoje, vivenciando tudo o que está acontecendo no mundo,
e tendo a oportunidade de ouvirmos falar sobre o orgulho e a humildade. Eu queria começar pelo fim, né, que os bons espíritos são tão maravilhosos que eles pedem para que nossos corações, mansos e humildes, sejam dignos de ouvir a palavra divina que Deus vem nos trazer. E aí a gente começa nos questionando sobre a diferença entre o rico e o pobre, né? A gente está vivendo uma situação no nosso planeta que está claro para a gente que não existe diferença entre o rico e o pobre. Que essa diferença é algo que nós rotulamos dentro das nossas mentes, que foi imposto ao longo dos anos, ao longo dos séculos, né? O Brasil, por exemplo, que é um país que foi colônia, nós fomos colonizados, né? Então, éramos julgados como um país pobre, imagina, rico de tanta natureza, rico da cultura dos índios, ricos de tantas coisas. Então, quem nos colonizou já vem impregnar em nós essa ideia de que nós éramos pobres. E assim a gente foi vivendo há quantos anos? Estou falando só do Brasil. Tu imagina olhar para o mundo como um todo e vendo tudo isso que está acontecendo, né? Por que o rico seria melhor que o pobre? O que nos distingue de filhos de Deus? Não é verdade? Nós, por exemplo, no caso do Brasil, somos tão pobres que os portugueses resolveram ficar aqui para explorar as nossas terras que eram tão ricas e que lá na Europa não tinha a nossa riqueza natural, a nossa beleza. E aí, ao longo da nossa leitura, a gente vê que com toda a tecnologia, com todo o andar da medicina, todos os estudos científicos, a química ainda não conseguiu comprovar a diferença entre o sangue do rico e do pobre. E volta ao nosso exemplo da nossa vivência. Tanto não comprovou que rico ou pobre está todo mundo compartilhando dessa mesma experiência planetária. Estamos todos guardando que coisas que hoje nos acometem, né? A preocupações, a angústias, ansiedades e tristeza, estamos todos aguardando. Agora, por idade, né? Então, se é rico, se é pobre, não importa. A gente está aí aguardando pela idade, por exemplo, a situação atual que nós vivenciamos aí no nosso mundo com a questão da pandemia, né? Então, as riquezas são eternas? O que é a riqueza? O que seria, então, ser rico? Né? Passamos a vida toda, as crianças querendo ter muitos brinquedos, porque o coleguinha tem brinquedo, e os pais alimentando isso nas crianças. Ah, teu amigo tem tal brinquedo, você não tem, então vou comprar para você ter também. Quer dizer, a criança que nasce pura, né, pura desses conceitos que eu estou falando, né? A gente não está entrando aqui no mérito de quantos anos tem o espírito que acabou de encarnar. A gente está falando de preconceitos concebidos pela nossa sociedade, né? Então, a criança nasce pura. Pura se aquele brinquedo é mais caro do que o outro. Tanto faz. Mas os próprios pais já começam na infância daquele filho incutindo que aquele brinquedo é melhor, é mais famoso, você vai tirar mais onda na escola. Então, começa na infância. Os próprios pais, né, que é o que eles aprenderam, né, incutindo isso nos filhos. E aí a gente vai crescendo com essa ideia de que a riqueza é tudo aquilo que eu tenho, que eu aparento ter, né? que eu posso mostrar para as pessoas. Mas essa é a riqueza que o Cristo veio nos ensinar. Ele falou sobre isso. Eu não me lembro dele andar com várias mantas da moda, trajar roupas da moda naquela época, ficar preocupado. Né? Nunca li sobre isso, que Jesus ficou preocupado se isso. Mas nós nos preocupamos. Se a gente vai repetir a roupa, o sapato, o que as pessoas vão dizer. Né? E aí os títulos, né, que nós deveríamos nos preocupar seriam aqueles títulos que tocassem nossa alma, o nosso espírito. Né? Nós estamos aqui e acreditamos que somos mais do que simplesmente essa imagem que estamos vendo agora, alguns no celular, outros no computador. Né? Eu sou muito mais do que esse óculos que eu estou usando.
se meu óculos é rosa, é azul, é preto, tanto faz. Eu estou usando o que eu quero enxergar. Eu preciso ver, eu preciso do óculos para enxergar, né? E aí, qual é a marca do óculos? Tanto faz. A gente deveria se preocupar com coisas mais profundas, né? Não sei se todos já tiveram oportunidade, dependendo, claro, cada um onde more, né? Mas eu acho que isso independente disso também. Nossa casa espírita fica aqui no Leme, né, em Copacabana. Como aumentou a população de rua em Copacabana? Como aumentaram as populações de rua no Brasil? Né? Com tudo que está acontecendo, quantas famílias perderam as suas rendas? Né? A gente agora não consegue, não tem mais aquele discurso de que quem está morando na rua é a pessoa que usa drogas, ou aqueles discursos pré-concebidos nossos. Não, a gente vê hoje pessoas que estão morando na rua porque não conseguem mais pagar aluguel. E foram para a rua no meio dessa pandemia. E, assim, o número de brasileiros que estão aumentando a linha da miséria está aumentando. E aí, eles não são seres humanos como nós? O que importa? Eu acho que nós não deveríamos olhar para a caridade, né? Somos caridosos, já nos acostumamos com esse cenário, e mais um ali na calçada, é mais um. A gente já se acostumou, né? Eu tenho muito medo disso, daquilo que a gente já se acostumou. Já me acostumei em ouvir falar que deu um tiro, já me acostumei em ouvir falar que assaltou, e agora já me acostumei em ouvir falar que tem um pessoal morando ali na esquina, eu já me acostumei. E aí, a gente vai ficar se acostumando com isso, e dentro dos nossos apartamentos, preocupado com as nossas plantinhas, se eu vou passear ou não com o meu cachorro. E aquele irmão que está ali passando aquela necessidade, quem que é rico? O que é ser rico? É eu valorizar o meu egoísmo, o meu mundinho, ou eu me olhar para o outro e me importar com o outro, né? Então a gente poderia, né, essa fala do Evangelho vem nos chamar para essa reflexão. Não tem diferença entre o rico e o pobre aos olhos de Deus. Nós somos todos feitos da mesma matéria-prima. E a nossa riqueza interior, ela deveria ser o mais importante para nós. E aí a gente fica assim, nossa, eu sofri uma injustiça, né? Quantos de nós já não sofreram uma injustiça? Mas e a gente? A gente comete injustiças também? Como é que está essa nossa relação com o outro? Né? Porque nosso estudo vem falar da humildade e do orgulho. Então, a partir do momento que eu me coloco numa posição superior ao outro, eu me coloco numa posição de orgulho e esqueço a humildade. E aí, como é que a gente trabalha a questão do orgulho? Se a gente trouxer algumas reflexões para a nossa vida, né? Como é que a gente está trabalhando o perdão, por exemplo? Né? Perdão é uma palavra bonita que a gente conhece, que é legal, né? No outro, eu espero o perdão do outro, ou eu também tenho me questionado e tentado exercitar o perdão dentro de mim, para comigo e para com o outro. Como é que eu estou procedendo? Eu consigo deitar no meu travesseiro e ficar com a cabeça tranquila em relação a todas as coisas que estão acontecendo ao meu redor, né? O pedestal que eu me coloco a minha família e os meus amigos, e, ok, deixa o mundo aí rodando. O mundo, alguém vai dar um jeito e tudo isso passa desapercebido por mim. Deixa o mundo rodar. O planeta gira em torno dele mesmo, em torno do Sol, se é rotação, translação, a ciência já explicou isso um dia. Mas e eu? O que eu estou fazendo? Né? Como é que eu deito no travesseiro e boto a minha cabeça no travesseiro? E aí, ai, Cíntia, nossa, mas isso tudo que você está falando é muito difícil. Como é que eu vou resolver o problema do mundo? Quem sou eu? É difícil mesmo, né? Se nós todos já tivéssemos o olhar maduro para tudo isso, eu me incluo, nós todos. Talvez o mundo não estivesse mais nessa situação, mas graças a Deus a gente vem caminhando para uma mudança. E aí, eu queria convidar vocês para uma reflexão em relação às nossas escolhas, né? O que eu venho fazendo no momento da minha vida até esse momento desse culto? A gente está aqui para isso.
para se ajudar. Não estamos aqui para julgar ninguém, né? Até mesmo porque, se a gente acreditar que nós somos alguma coisa estática, como se nós fôssemos uma pilastra de cimento, de concreto, a gente não conseguiria se movimentar mais para lugar nenhum. E até mesmo grandes prédios, grandes construções já foram implodidas. Mesmo que algum dia a gente pense que a nossa perna é feita de cimento, que eu não tenho condição de caminhar em direção a nada diferente na minha vida para me melhorar, lembre-se que derrubaram a perimetral do Rio de Janeiro, que é um negócio enorme, mas derrubaram. E construíram o Porto Maravilha. Então, o que a gente tem feito? Então, né? Nos perdoando, voltando para este momento, o que a gente tem feito? Quais têm sido as nossas escolhas até o momento desse nosso estudo aqui no culto hoje? Sobre o orgulho, né? Qual tem sido a minha postura? É a postura de vítima? É a postura do algoz? É os dois um pouquinho? Acho que todo mundo é um pouquinho dos dois, né? Uma hora um, uma hora outra. A gente vai levando a vida assim, né? Mas e aí? Você está feliz? Se a gente parar aqui, fecharmos nossos olhos e tentarmos ver onde eu estou agora, o que tem na sua cabeça, né? Qual tem sido a sua trajetória? Quantos muros de orgulho você levantou? Quantas vezes você foi orgulhoso? E que esse orgulho fez você mesmo sofrer, né? Você sabia que você estava errado, cara, mas você continuou. Porque eu não posso perder o meu orgulho, é meu nome. Tu começou a falar besteira, já sabia que estava errando antes de terminar a frase, mas não dá uma engasgada, gente. Finge que engasgou e termina a frase. Não termina a frase ali no meio, não vai até o final. Mas não posso, eu tenho um nome a zelar, porque isso é o que esperam de mim, isso é o que você acha que esperam de você. E aí, quantos muros de orgulho cada um de nós aqui, por exemplo, já não levantou com um amigo? Caramba, aquele meu amigo, eu gosto tanto dele. Ah, mas eu não posso perdoar, né? Porque se eu perdoar, eu sou fraca. Se eu perdoar, o que vão falar de mim? Mas se esse amigo veio à sua mente agora, então a coisa não está bem resolvida, isso não está legal. E os familiares? Ih, caramba. Marido, filho, sogra, nora, genro, meu Deus, primo. Quantos muros de orgulho nós não levantamos ao longo das nossas vidas? Eu, mais ou menos, que ainda não fiz 20 anos, né? Uma pessoa que tem um pouco mais de 20 anos aí, está aqui acompanhando o culto com a gente, eu ainda estou melhorzinho, que eu ainda vou fazer 20 ainda. Mas quantos na família? Gente, quantas vezes? Olha, eu estava preparando esse estudo, eu confesso, vou falar. Eu parei assim, peguei o evangelho. Falei, como é que ele sabia que eu tinha que ler isso? Como é que ele sabia que eu tinha que ler isso hoje? Porque assim, eu sei que eu tenho que fazer esse culto há pelo menos o quê? Conceição, um mês, né? Já sei o tema, já sei o capítulo e a vida vai seguindo. A vida vai seguindo. Mas, de repente, faltando alguns dias para o culto, aí eu leio de novo e o que aconteceu há 2 dias atrás comigo, falo, gente, essa espiritualidade é maravilhosa. Ela me fez ler de novo esse assunto pelo que eu vivi há 2, 3, 4 dias atrás. Olha como Deus é maravilhoso. E no ambiente de trabalho? Ambiente de trabalho, esse então, a gente está ao concurso de levantar pedra. A gente levantou tanta pedra de orgulho já no ambiente de trabalho que as pessoas podem perguntar assim, né? Fazendo uma analogia. Vem cá, a Cíntia ainda trabalha aqui nessa empresa porque eu não estou mais vendo a Cíntia. Eu estou atrás do muro, entendeu? Ninguém me vê mais, porque eu já levantei tantos muros de orgulho que as pessoas não me encontram nem mais dentro da própria empresa. E aí, gente, é muito complicado, né? A gente vê toda essa situação acontecendo, tudo isso que a gente vai vivendo dentro da nossa própria casa,
esse nosso orgulho que não deixa a gente praticar humildade de jeito nenhum, porque a gente confunde as coisas, a gente acha que, que, que perdoar é mostrar minha fraqueza, às vezes ser caridoso, vão me chamar de bobo, são coisas que a gente pensa, porque na verdade o preconceito está dentro da gente primeiro, vamos falar a verdade, né? A gente pensava isso do outro. E aí, como a gente pensa isso do outro, na hora que é para a gente botar em prática, não vou botar não, porque vão pensar isso de mim. Aí ninguém aqui quer ser cancelado, não está na moda essa palavra cancelado? Ninguém quer ser cancelado de nada, né? Então eu não faço. Mas olha, Deus é tão maravilhoso, que Ele nos trouxe até esse culto. Para a gente ouvir isso. Para a gente refletir sobre isso. E não tem problema não, gente. A gente olhar para a gente e falar, caramba, vacilei tão feio com aquele meu primo, com o meu irmão, com a minha mãe. Aquilo remoendo, assim, vai lá, para. Sabe? Tenta resolver isso. Começa dentro da sua casa. Porque se a gente não consegue começar dentro de casa, na relação familiar, no ambiente de trabalho, realmente a gente olha para o planeta e não sabe para que lado vira. É muito grande o planeta Terra. Então a gente pode começar, né? Não fiquem duvidando da bondade de Deus. Deus é infinitamente bom, misericordioso. Repito, uma das provas da bondade de Deus é que a gente está aqui hoje batendo papo sobre isso. Juntos, olhando para cada um de nós e refletindo sobre isso. Dentro, às vezes, da própria casa espírita, às vezes a gente não... O que foi que eu olhei, não olhei? Às vezes a pessoa não está bem naquele dia. Não era nada. E você que está cismado. E aí essas nossas cismas vão fazendo a gente ir se expondo com as pessoas. Né? E aí isso não é legal. Vamos construir um pensamento juntos, gente. O orgulho pode coexistir com a benevolência? Sejamos benevolentes, tenhamos empatia, vamos nos colocar no lugar do outro, vamos tentar exercer a caridade com quem está bem próximo da gente, com quem está distante da gente. Mas a benevolência, ela não consegue existir no mesmo lugar do orgulho. A gente tem que fazer uma escolha. Para que lado eu quero ir? Eu sou tão orgulhosa. Eu sei, eu também sou. Mas a gente pode ir construindo aos poucos uma mudança dentro da gente. É o que esse estudo vem dizer. Eu sou tão orgulhoso que eu olho para aquele irmão que mora na rua, aquele irmão desfavorecido de bens materiais. Eu sou arrogante, eu me acho o máximo. E repito, a química não provou que o sangue do rico é melhor que o sangue do pobre. Eu sou tão orgulhoso que eu não posso pegar um dia e ir trabalhar doando sopa para as pessoas na rua. Já imaginou se alguém passar e ver? O que eu vou dizer? É ter vergonha. Tudo bem. Mas trabalhe, se você quer ir, vá. Você vai deixar de fazer o bem porque você está preocupado com o que vão pensar a seu respeito. E o irmão que está com fome, ele não está com tempo para isso. Esse conflito é seu. Vamos seguindo em frente, né? Sejamos mais felizes com a benevolência. É tão bom quando a gente perdoa. Faz bem para a gente e faz bem para aquela outra pessoa. É tão bom quando a gente quer ajudar alguém que precisa. É tão bom quando a gente olha para o companheiro e sabe que somos todos iguais. Gente, está todo mundo igual. Por exemplo, voltando ao exemplo da pandemia, tem um monte de gente sentindo um monte de coisa. Porque está todo mundo com o mesmo sentimento. E não está tendo diferenciação. Onde é que mora, qual é o bairro, qual é a cidade, né? Então, assim, se a gente quer ser benevolente, se a gente quer ir para o caminho da fraternidade, da caridade, ouvindo os ensinamentos do Cristo, isso não combina com o orgulho. A gente tem que tentar trabalhar o orgulho que existe dentro de nós. No plano superior, no plano espiritual, nós não vamos levar nada. Nós vamos levar tudo aquilo que nós
construímos com as nossas palavras, com as nossas atitudes, com o nosso olhar, com o nosso abraço, com o nosso afago, com a nossa paciência. Às vezes, eu não sei se já aconteceu com você, se você fala uma coisa bacana para alguém que estava precisando muito ouvir, porque você tem uma atitude assim, normalmente, no seu dia a dia, passa um tempo depois, a pessoa vem te agradecer, você não sabe nem o que é mais. Você jogou para o universo, sabe? Mas não é bom? Caramba, eu fiz bem uma pessoa... Enfim, a pessoa, ela não te esqueceu. Porque você não deu a ela uma roupa de marca. Você deu a ela, naquele momento, o afago para a alma, para o espírito. Entendeu? A humildade e a caridade, elas são irmãs que coexistem, andam juntas. Então vamos praticar mais a caridade com as pessoas, ouvir mais, falar menos, julgar menos, não fazer distinção, né? Vamos tentar. Olha só, se fosse facílimo, não estaríamos no planeta Terra, que é o planeta de provas e expiações. Mas nós estamos aqui na noite de hoje, repito, por caridade e amor de Deus por nós, para que tenhamos a oportunidade de refletirmos sobre isso. Né? E aí, para a gente encerrar, eu queria ler só mais uma vez um pedacinho que eu destaquei aqui. Despertai, meus irmãos, meus amigos, que a voz dos espíritos ecoe nos vossos corações. Sede generosos e caridosos, sem ostentação. Isto é, fazei o bem com humildade. Que a paz do Mestre Jesus permaneça conosco ao longo dessa semana. Muito obrigada. Fique com Deus.